Oi, seja bem-vindo a mais um episódio da série temática sobre o novo regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, pontos de atenção. Eu sou o professor Bruno Gameiro, auditor de controle externo, e estou aqui para falar com vocês agora sobre as normas processuais do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Iniciaremos o tema referente às normas processuais. Iniciaremos esse tópico abordando a questão referente ao chamamento. É muito importante, né, compreender a forma como os jurisdicionados são convocados ao Tribunal de Contas para prestar algum esclarecimento, apresentar razões de defesa, enfim, se manifestar junto ao Tribunal de Contas e exercer a ampla defesa, o contraditório e, por fim, o devido processo legal. E é justamente o que consta do artigo 9º do Regimento Interno aprovado. Vamos a ele. Artigo 9º. Em todos os processos submetidos ao tribunal, serão assegurados ao responsável o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. E aí volta aqui para mim. E é obviamente, como você visualizou do slide, isso já advém desses incisos do artigo 5º da Constituição da República. Ok? Então vamos seguir em frente. Como ocorre o chamamento? Quais são as formas de chamamento, né, que constam do regimento interno do Tribunal de Contas? Vamos ao slide mais uma vez. Artigo 15. O chamamento ao processo do responsável ou interessado far-se-á por meio das seguintes modalidades de comunicação processual. Então, volta aqui para mim. Então, o Tribunal de Contas tem 3 modalidades de comunicação processual. A primeira delas é essa daí que está no inciso 1. Vamos novamente ao slide. Então, a primeira forma é a comunicação. O que é a comunicação? É o ato pelo qual o tribunal determina ao responsável, com força coercitiva, o cumprimento de diligência, o encaminhamento de documentos ou a apresentação de esclarecimentos para saneamento do feito, bem como da ciência das suas decisões. Volta aqui para mim. É muito importante as respostas às comunicações, não só porque elas têm força coercitiva, como está ali no dispositivo da deliberação, mas porque demonstra que o gestor tem a intenção de colaborar com o exercício do controle externo do Tribunal de Contas, por exemplo, cumprindo uma determinação, demonstrando que conduz a sua atuação ao cumprimento de uma determinação, ok? Ou que colabora com o saneamento do processo. É muito importante o cumprimento às comunicações exaradas pelo Tribunal de Contas, ok? Então a primeira forma é a comunicação. Vamos à segunda forma. Vamos ao slide. Segunda forma é a notificação. O que é a notificação? É o ato, precedido ou não de comunicação, em que o tribunal, verificando a existência de irregularidades ou ilegalidades, sem que haja débito apurado, faculta ao responsável que apresente razões de defesa. Então, retorna aqui para mim. A notificação, como o nome já está, como o slide já está a indicar, ela visa ao chamamento do responsável para apresentação de razões de defesa em função de ter sido apurado em etapa preliminar alguma irregularidade, alguma ilegalidade no processo. Então, se chega-se à conclusão de que há uma irregularidade e há indícios de que essa irregularidade decorreu de dolo ou de erro grosseiro, é expedida notificação ao jurisdicionado do tribunal para que ele venha apresentar razões de defesa. Ok? Então essa é mais uma modalidade de chamamento processual, a notificação. Vamos à próxima, inciso 3. Citação. O que é citação? O chamamento do responsável ou do interessado para apresentar razões de defesa ou recolher o débito apurado. Então volta aqui para mim. A citação é a modalidade de chamamento para os processos de contas, de prestação e tomadas de contas, aonde há apuração de débito, de dano ao erário. Então, o jurisdicionado ele é citado para apresentar razão de defesa ou para efetuar o recolhimento do débito apurado, ok? Então essa é a forma de chamamento denominada citação, ok? Vamos para o próximo slide. E agora nós vamos começar a abordar a forma, o meio de efetivação do chamamento processual. Tudo bem? Pessoal, a regra é a utilização do SICOD. Vamos ao regimento interno, artigo 17. Os chamamentos processuais
serão realizados preferencialmente por meio do Sistema de Comunicação Digital, SICODI, regulamentado em deliberação específica. Olha só que importante agora. É obrigatória a habilitação dos titulares de entidades e órgãos jurisdicionados do Tribunal de Contas no SICODI. Então volta aqui para mim. Não há margem de dúvidas, né? Titulares de órgão ou entidade têm que estar habilitados no SICODI, porque as comunicações processuais, comunicação, citação, notificação serão encaminhadas a esses gestores por intermédio, por meio do SICODI, ok? É obrigatória a habilitação desses servidores, desses agentes públicos no SICODI, ok? Vamos lá, avançando, ó. O SICODI, ele é regulamentado pela Deliberação 306 de 2020. Olha o que diz o artigo 8º dela, vamos lá. O usuário cadastrado deverá consultar regularmente o SICODI a fim de tomar conhecimento do conteúdo dos ofícios encaminhados pelo TCE, sob pena de sofrer as consequências processuais da sua inércia, ou seja, de não efetuar a consulta regular no SICODI, nos termos do artigo 11 dessa deliberação. Ok? Então, está bem claro, o SICODI é para ser consultado regularmente. Ok? O gestor deve entrar no sistema de comunicação digital e verificar regularmente se há ou não alguma comunicação expedida pelo Tribunal de Contas, comunicação processual, ok? E vamos ver o que diz o artigo 11 dessa deliberação. Vamos lá. Ó, não havendo confirmação da abertura da comunicação digital encaminhada pelo SICODI, no prazo de 5 dias, a contar da sua remessa, será providenciada a publicação do termo do ato no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, naquele que vier substituí-lo. Então volta aqui para mim. Como é que funciona? O Tribunal de Contas envia via SICODI a comunicação processual, que pode ser, repito, comunicação, forma, né? Comunicação, notificação ou citação. Encaminha via SICODI. O jurisdicionado, ele tem que consultar regularmente o SICODI e terá o prazo de até 5 dias, ok? Para efetuar a abertura da comunicação enviada via SICODI. Não efetuada a abertura via SICODI, via sistema, né, o Tribunal de Contas providencia a publicação desse termo no Diário Oficial. E a partir de então, se entenderá como efetivada a comunicação processual. Ok? Muito bem. Vamos então agora tratar dos não habilitados ao SICODI. Como se dá a comunicação, a efetivação do chamamento daqueles que não são efetivados, aqueles que não são habilitados ao SICODI? Vamos lá, artigo 19. Caso o destinatário não seja habilitado no SICODI, os chamamentos processuais far-se-ão, inciso 1, sem ordem de preferência, a linha A, por carta com aviso de recebimento, cujo recibo será juntado ao processo, ou por ofício entregue por servidor designado pelo tribunal, mediante confirmação de ciência ou com hora certa nos termos do artigo 20. Então, essas são as formas de efetivação da comunicação processual para aqueles que não são habilitados no SICODI. Ok? Tem outras hipóteses, professor? Claro, vamos avançando. Olha lá, o 19, parágrafo 1º. Vamos lá o slide. Sendo o destinatário pessoa jurídica, órgão ou entidade de direito público ou privado, será válida nas situações previstas nas alíneas A e B do inciso 1, ou seja, carta com AR e ofício entregue pelo servidor do tribunal, a entrega do chamamento processual no endereço. Então é muito simples, sendo pessoa jurídica, órgão ou entidade de direito público, basta entregar no endereço, ok? Que será considerada efetivada o chamamento processual, ok? Vamos avançar. Parágrafo 2º. Pessoal, antes de eu entrar na leitura do parágrafo 2º do artigo 19, essa é uma regra que replica, que reproduz uma regra estabelecida no Código de Processo Civil, ok? Vamos lá. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida nas situações previstas nas alíneas A e B, mais uma vez, carta com AR e ofício entregue por servidor, a entrega do chamamento processual a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento se declarar por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário do chamamento está ausente. Então, volta aqui para mim. Como eu disse, essa regra reproduz uma regra do CPC e visa, tal como a anterior, a dar maior efetividade ao chamamento processual.
dá maior celeridade ao chamamento processual. Tudo bem? Então, vamos avançar a mais uma hipótese. Parágrafo 3º, vamos lá. A unidade competente do tribunal poderá endereçar o ofício de chamamento ao dirigente máximo do ente público. Volta aqui para mim, só recordando que, como regra, o dirigente máximo do ente público, ele é um habilitado no SICOD, ele é habilitado no SICOD. Ok? Então, em tese, esse ofício que nós vamos tratar agora, ele pode ser remetido via SICOD, tudo bem? Mas vamos retornar à leitura do dispositivo legal. Então, o tribunal poderá endereçar o ofício de chamamento processual ao dirigente máximo do ente público, órgão ou entidade jurisdicionada, com requisição para entrega ao destinatário, tomada de ciência e restituição ao tribunal no prazo de 5 dias, quando o chamamento processual for dirigido. Vamos lá. Inciso 1. A pessoa física ou jurídica que a. esteja participando de licitação ou qualquer outra espécie de processo seletivo conduzido por órgão ou entidade sob jurisdição do tribunal. E a linha B. Qualquer pessoa física ou jurídica que ostente com o órgão ou entidade jurisdicionado do tribunal qualquer espécie de ajuste vigente em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas. Então, volta aqui para mim, né? Vamos imaginar que o Tribunal de Contas necessita efetuar o chamamento de uma empresa que está participando de uma licitação ou de uma empresa que celebrou um contrato com a administração. Nessas hipóteses, me parece razoável, e pareceu razoável também ao legislador aqui do Tribunal de Contas ao editar um novo regimento interno, que a administração pública colabore com o tribunal no envio e na recepção desses ofícios a quem de direito. Ok? Vez que a administração detém todos os dados e trava relações jurídicas já com essas pessoas que aí estão. Ok? Então essa é uma forma, mais uma forma, trazida pelo novo regimento interno, a fim de trazer maior efetividade ao chamamento processual e, por consequência, maior celeridade aos nossos processos. Ok? Só que não acabou, tem mais uma hipótese também. Artigo 19, parágrafo 3º, inciso 2. Vamos lá. O agente político... Então, o mesmo procedimento poderá ser adotado quando o ofício for destinado a agente político, servidor público, ativo ou inativo, e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, com ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego, função em órgão ou entidade sob a jurisdição do tribunal. Então, vamos lá, volta aqui. Imagina que o Tribunal de Contas necessita convocar ao processo, entenda-se, comunicação, notificação ou citação de um servidor de um determinado ente público. Esse servidor, como regra, ele não tem que ser habilitado no SICOD. Ou seja, nesse caso, o tribunal pode dirigir o ofício ao dirigente máximo dessa entidade, que, por sua vez, deverá, conforme nós já lemos, endereçar esse ofício para a ciência a esse servidor público que trabalha na administração. Ok? Então, mais uma vez, uma espécie, uma forma, um procedimento de chamamento que visa a conferir celeridade e efetividade aos processos, né, em curso no Tribunal de Contas. Ok? E, por fim, temos também o chamamento por edital. Vamos lá, artigo 19, inciso 2. O chamamento vai se dar por edital, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, ou naquele que vier a substituí-lo, 2 vezes, com intervalo mínimo de 5 dias entre uma publicação e outra. Quando? Quando o destinatário do chamamento processual não for localizado, juntando-se ao processo cópia de cada publicação. Ok? Então, quando nós... Volta aqui para mim. Quando o jurisdicionado não for localizado por todas essas outras formas, né? Ou por algumas daquelas outras formas que nós mencionamos, quando ele não for localizado, o Tribunal de Contas poderá efetivar o chamamento processual mediante o edital. Ok? Muito bem, vamos avançar. Temos também formas alternativas de chamamento processual. Formas alternativas de chamamento processual que, por exemplo, artigo 19, parágrafo 7º. Vamos ao slide. Admitem-se os chamamentos processuais por meio de outros recursos
tecnológico de transmissão de dados, sons, textos, documentos ou imagens, desde que manifestada a ciência do seu recebimento pelo destinatário, inclusive mediante confirmação eletrônica de abertura ou de leitura do chamamento processual. Então, volta aqui para mim. É possível que o chamamento processual ocorra, por exemplo, através da remessa de um e-mail, do envio de um e-mail. É possível que o chamamento processual seja efetivado mediante o envio de mensagem em aplicativos de mensagem. Ok? Isso já aconteceu várias vezes no processo e confere uma celeridade e uma efetividade bastante significativa. Ok? Desde que manifestada a ciência. Então envia-se o e-mail e há uma resposta. Confirma a recepção do e-mail ou confirma a recepção da mensagem. Tá? Nesses casos, pelo novo regimento interno, considera-se efetivada a comunicação processual. Tudo bem? E também há no regimento interno uma hipótese destinada às situações urgentes. Lembram quando nós tratamos lá da competência, que nós afirmamos que o Tribunal de Contas detém competência para proferir, para adotar tutelas provisórias? Então, essa pode ser uma hipótese de situação urgente. Vamos à leitura do slide. Artigo 17, parágrafo 3º. Nas hipóteses que versem sobre apreciação de tutela provisória e outras situações urgentes, os chamamentos processuais serão, independentemente da habilitação do jurisdicionado no SICOD, encaminhados pelo recurso tecnológico de transmissão de dados, sons, textos, documentos ou imagem, que se demonstrar mais ágil e efetivo no caso concreto, contados os prazos a partir da data do seu recebimento. Então, ou seja, nesses casos urgentes, os prazos são contados a partir da data do recebimento e não da confirmação de abertura. Ok? Repito, são para hipóteses urgentes. O tribunal só utiliza esse chamamento para fins de esclarecimentos ou de saneamento de situações efetivamente urgentes. Ok? Vamos avançar, pessoal. Assim, efetivado o chamamento processual, é óbvio que o interessado ou o jurisdicionado, ele tem que ter acesso ao processo. Então, a forma corriqueira para se ter acesso ao processo, hoje em dia, onde os processos são processos eletrônicos, é mediante o portal do Tribunal de Contas. Há lá um campo específico, onde é possível inserir o número do processo, ok? E a partir daí, o sistema irá disponibilizar integralmente o processo, integralmente até a decisão que determinou o chamamento processual. Então, todas as peças produzidas até a decisão que determina o chamamento processual estarão disponibilizadas no site do Tribunal de Contas, no portal do Tribunal de Contas. Mas, e vamos ao slide, a parte ou o seu procurador poderão obter vista ou cópia de informações e peças processuais que ainda não foram submetidas à apreciação do relator, Ou seja, volta aqui para mim. Nessa situação excepcional, é possível, para o exercício da ampla defesa e contraditório, ter acesso a essas peças que ainda não foram levadas a plenário, que ainda não foram submetidas a relator. Como? Voltando ao slide. Por meio, o pedido deve ser encaminhado à CPR, a Coordenadoria de Prazos e Diligências, através desse e-mail ou desse telefone. Ok? Então volta aqui para mim. Por essa forma, o tribunal garante plenamente o exercício da ampla defesa e do contraditório àqueles que são comunicados, citados ou notificados. Ok? É possível também obter cópia do processo, caso o processo ainda seja físico. Tenho a impressão que não existem mais processos físicos aqui no Tribunal de Contas, salvo raras exceções ou processos muito antigos que, porventura, ainda não foram digitalizados. Ok? De toda forma, o artigo 22 vai dizer para a gente: são asseguradas ao responsável interessado, pessoalmente ou por meio de procurador, a partir da formação do processo, à vista dos autos, mediante termo e a obtenção de cópia de peças que serão concedidas pela unidade da Secretaria-Geral de Controle Externo responsável pelo controle de prazos e diligências, a CPR. É a CPR que concede vista do processo, tudo bem? Caso, excepcionalmente, ainda seja um processo físico que deve ser consultado ou, enfim, que se requeira obtenção de cópias.
ok? Lembrando, o parágrafo 1º desse artigo vai dizer que o ônus da geração dessas cópias corre por conta daquele que solicita as cópias, então ele deve levar o papel correspondente, né, ao número de folhas do processo, ou um CD-ROM ou um pendrive, ok? E, por fim, não é permitida a retirada dos autos do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Lembrando, praticamente não existem processos físicos ainda em curso no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ok? Então, com esse slide, nós terminamos esse episódio e espero você no próximo episódio da série temática, ok? Muito obrigado e até a próxima!